Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Regar. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Será que vocês sabem o que é os brinquedos não estruturados? É hoje que a gente vai descobrir aqui através do olhar da Fabiana, uma grande amiga. E antes de falar um pouquinho mais da Fabi e do nosso tema, eu vou explicar aqui, contextualizar para quem está entrando, sejam todos bem-vindos, sobre o nosso projeto o Regar. O Regar, ele acredita na importância do encontro entre a criança e os adultos, e principalmente através do brincar livre. Então, nós proporcionamos intervenções, proporcionamos momentos de estar com a criança, de brincar com ela e de também trazer elementos e ferramentas para que ela brinque sozinha e para que o brincar seja um processo que gere memórias afetivas. Porque ao final a gente sabe que ao fim da vida, né, é o que fica, né, são as nossas memórias. E deixa eu acenar aqui para quem está chegando, que legal, sejam todos bem-vindos. Não vou ficar enrolando muito, tá? Porque a minha convidada já tá aí, que eu vi. E ela é contadora de histórias, palhaça, que eu sou fã da Piaçava, mediadora de leitura, produtora. Gente, ela é plural. Ela é empreendedora, terapeuta e mentora de mulheres. Ela tem muitas funções. E hoje ela vai falar um pouquinho da visão dela sobre os brinquedos não estruturados. Fabiana, seja bem-vinda. Eu vou chamar você aqui para participar do nosso papo. Deixa eu ver se eu consigo, tá, gente? Eu ainda tô aprendendo a mexer nessa nova plataforma. Deixa eu ver como que eu chamo a Fabi. Ups. Mudei a câmera. Peraí, não é mudar a câmera, deixa eu ver. Deixa eu ver como eu chamo a Fabi mesmo. Esqueci, gente, como que chama a minha convidada. Fabi, você consegue me chamar, será? Deixa eu acenar para todo mundo que tá entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Beijos para todos. Aê! Ok, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver. Tá conectando. Eu te chamei. Ai, obrigada. Eu não tava conseguindo. Eu também não sabia, mas eu acabei de descobrir como é. Ai, que Tá muito maravilha. escuro aqui? Tá mais escuro aqui do que aí, né? É. Peraí, que eu vou variar um pouquinho. Bom, mas tudo bem. Vamos mudar aqui, ó. Ó, nossa, gente, altas luzes pra vocês. É que tá longe, né? Mas tudo bem, tá longe, né? Não precisa ficar muito pertinho, né? Não, tá super bem. Tá. Gente, eu queria que você pedir uma coisa para quem tá aqui na nossa live acompanhando. Tem uma setinha aí na janelinha de vocês aberta e mandem esse conteúdo, mandem para as pessoas que a gente está aqui ao vivo e que vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Então sejam bem-vindos. Fabi, te apresentei. Será que faltou alguma coisa dessa mulher tão plural? Não. Ah, na verdade, assim, falta falar que eu sou mãe, mas coisas assim, detalhes, né? Detalhes, não, tô brincando. É que são muitas coisas, tá ótimo. Tá certo. Tá Bom, ótimo. Fabi, antes de começar mesmo no nosso tema, eu queria falar uma coisa muito importante, porque eu fiquei pensando, como que eu cheguei no brincar, né? Como que eu cheguei? Como foi a minha trajetória para poder trabalhar com isso? E aí, de repente, eu falei, gente, a Fabi, ela foi minha madrinha, né? Foi ela, né, através da companhia Circo de Trapo e do Marco, que fizeram um convite para eu trabalhar em alguns espaços de brincar. E foi lá que tudo começou. Então, queria te agradecer, porque você tá aqui, para mim é um presente, né? Que Legal. você que na verdade indicou a começar a trabalhar e hoje isso virou, nossa, meu principal meio de pesquisa.
Então, quero te agradecer aqui pessoalmente para todo mundo. Que bom, fico feliz. Fico bem feliz com isso. Deixa eu só falar, eu vou acender a outra luz que tá aqui do lado, que eu tô achando que eu tô muito no escuro. Tá, Espera só um tá pouquinho. bom. Ah, eu vou mandando muitos beijos aqui enquanto você vai acender a luz. Beijo para todo mundo que tá entrando. Acho que melhorou, né? Tá, tá ótimo agora. Melhorou, né? Melhorou um pouquinho, Uhum. mas tudo bem. Ah, Gabi, que bom, fico Gente, muito feliz com isso. Mas diga. A dica entrou aí também. que legal, Olha, vários deu o amigos. Guga, que legal. Gente, inclusive ao longo do nosso bate-papo, quem quiser deixar aí os comentários e perguntas e dúvidas, são super bem-vindas também. Fabi, eu acho que eu já vou começar com a primeira pergunta, porque a gente sabe que a hora passa rapidinho. E, Sim. afinal, para você, o que são os brinquedos não estruturados? Bom, primeiro, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, que qualquer coisa que eu vá falar aqui é apenas o meu ponto de vista, não é a verdade mais pura e, tipo, não é, minha pesquisa, ela não é uma pesquisa científica, sabe? Eu não tenho esse desejo, então todas as minhas pesquisas foram feitas, pesquisas minhas mesmo, né? Que eu fui lá e fui pesquisando tudo na prática, lendo e pesquisando na prática. Então, tudo que Uhum. eu sei sobre brincadeira, sobre brincar, sobre brinquedos estruturados, são somente coisas, né, da minha vivência, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Bom, o que que seria um brinquedo não estruturado? Eu acho que assim, eu vou falar um pouco da diferença das duas coisas, né? O que que seria um brinquedo estruturado? Eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe aqui um carrinho, né? Que ele é um brinquedo. Ele tem, digamos assim, uma função social, né? Ele é um carrinho, a gente já tem um imaginário de como a gente brinca com esse carrinho, né? Para que ele serve, como que é a movimentação desse carrinho. E ele já traz, então, anexo nele uma proposta, né? Uma estrutura de brincadeira do que ele é, para que ele serve. Então, isso seria, digamos, um brinquedo estruturado. E um brinquedo não estruturado, para mim, é uma coisa tipo que você pode transformar num brinquedo. Então, por exemplo, um rolo de papel toalha, ele pode se transformar num brinquedo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um brinquedo não estruturado. Que a criança. Uhum. E qual que é a diferença dele, né? É que a criança pode dar o significado que ela quiser para esse rolinho, né? Então, assim, com o carrinho a criança também pode dar? Pode, mas assim, ele já vem muito carregado de signos, então é mais difícil que a criança se arrisque a brincar com o carrinho de outra forma. Isso não quer dizer que não pode acontecer, né? Pode. Mas já com o rolinho, ele não propõe alguma coisa específica. Então, ele é um brinquedo aberto. Ele é totalmente livre e sem significado, sem alguma coisa que a pessoa já imagine. Então, a criança ela pode né, se aventurar, experimentar várias formas de brincar a partir de um objeto. Uhum. Eu trouxe aqui também uma outra coisa, né, que poderia ser um brinquedo, que é um brinquedo, né, não estruturado. É apenas um papel recortado, né, com recorte no meio, tem uns desenhos aqui. Então ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser uma câmera, a criança pode inventar ele e pode então criar a brincadeira que ela quiser nesse brinquedo. Então eu acho que o brinquedo não estruturado ele tem essas características. Tem uma outra coisa também que é interessante perceber no brinquedo não estruturado, que ele gera curiosidade. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo por exemplo, um chocalho de bebê. Se você pega um chocalho de bebê desses, que é um chocalho fechado, de plástico, a criança vai brincar, vai olhar aquilo, não vai entender o que é aquilo, vai brincar, vai fazer barulho e ok. Quando você dá um chocalho que é, por exemplo, feito com uma garrafa PET, ou com algum outro material, ou com uma palha, sei lá, um outro material, a criança ela consegue ver que tem alguma coisa ali dentro, então ela faz ligações com outros objetos. Vai sendo instigada a perceber que aquilo pode ser, né? Tipo, ela vai começar a pesquisar o que tem dentro daquilo.
Então, o brinquedo não estruturado, ele segue por esse caminho de, né, de pesquisa, de investigação da criança, fazendo essa relação entre o brinquedo e a criança, né, ser uma relação mais ativa, né, não uma relação Uhum, totalmente passiva. Tem alguns brinquedos, por exemplo, brinquedos, que você só, você fica, a criança fica só na função de apertar botão. Então ela aperta, o uhum. brinquedo faz tudo e aí a relação é essa, apertar os botões. A criança não tem que investigar ou não tem que perceber nada, é uma brincadeira assim. Então, Uhum, acho que para mim a diferença, né, o que seria brinquedo não estruturado é isso, é uma coisa que não tem uma função exata, né? Tipo, é um uhum. brinquedo que pode ser muitas coisas. Eu acho que é isso. Uau! Nossa, genial! Eu acho que é isso mesmo. É um brinquedo que a criança pode exercitar, né? Livremente a imaginação dela, a criatividade, né? Dar espaço para brincadeiras mil, né? Fantasias, criar. Eu acho que tem a ver com criação também, né? Eu acho que tem esse lugar da Uhum, criação, o brinquedo, ele dá esse espaço, esse brinquedo não estruturado, ele dá a sensação de mais espaços para a criança criar, né? Ela dá várias funções a um mesmo objeto. uhum. Sim, cada dia isso pode ser uma coisa diferente, né? Um dia esse Uhum. rolo pode ser uma coisa de olhar, amanhã ele pode ser um barco. Ele pode se transformando em várias coisas, né? O mesmo brinquedo, né? Eu Uhum. acho que tem a ver com isso. Muito legal. Bom, tem mais uma perguntinha aqui para você. O quanto que o brinquedo não estruturado potencializa esse brincar? Eu acho que você já falou um pouquinho disso, mas tem algumas outras funções que você percebe a partir da relação do brinquedo com a criança? Como que esse brinquedo não estruturado ele potencializa esse brincar? Então, eu acho que eu falei, né, já mais ou menos um pouquinho, mas eu acho que é isso. Ele Uhum, potencializa essa investigação, potencializa a criatividade no sentido de criar mesmo, né, de criar outras possibilidades com aquilo. Ele também, porque o ser humano, ele tem uma coisa muito forte que é assim, ele tem um prazer muito grande em criar alguma coisa. Então, quando a criança percebe que ela está criando alguma coisa, que ela criou a partir de alguma, né, de alguns objetos, ela criou alguma coisa, tem uma sensação muito gratificante. Então, eu acho que o brinquedo uhum, não estruturado ele proporciona muito isso, né, da criança poder criar. Então, quando você coloca ali um monte de pedra, por exemplo, para a criança uhum, brincar, né? Então, ela vai criar ali um caminho, ou então ela vai criar alguma ligação, ela vai criar coisas que, se fosse um brinquedo que talvez não tivesse nenhuma proposta de criação, ela não experimentaria essa sensação de poder criar algo. Então, eu acho uhum. que, né, tem essa diferença. Potencializa bastante. Eu trouxe, inclusive, aqui um livro que é muito legal, que ele chama. Não, vou mostrar esse aqui primeiro. Tá. Esse aqui, ó, chama Muitas Coisas, Poucas Palavras. Não sei se dá para ver. Dá sim. E dá pra ver? E ele é muito legal, assim. Ele é do Chico dos Bonecos. Quem quiser depois ver, conhecer, né? O nome dele é Francisco Marques, mas é Chico dos Bonecos. Uhum. E aqui, na verdade, ele aborda um pouco da criação dos brinquedos, né? E aqui tem até uma foto, por exemplo, que é o do filho dele. Aqui eu não sei se vai dar para ver a foto, mas ele está brincando com o quê? Com Dá pra ver. panelas, né? Ele está brincando com panelas. É, então ele é isso, ele proporciona. Eu acho que o brinquedo não estruturado ele proporciona isso, a criança se relacionar com as coisas, com o mundo e com o redor de outra forma. Esse livro aqui também fala muito de como o educador, né, ou os pais, enfim, eles podem ensinar através das brincadeiras. E aí o que ele fala é isso, né? Por exemplo, muitas coisas e poucas palavras. Geralmente a gente quer ensinar ou quer passar conhecimento para as crianças através das palavras. E na verdade, a brincadeira ela entra nesse lugar de ensinar alguma coisa para a criança, né? Porque a criança ela aprende vendo, né? Ela aprende experimentando. Então, é na brincadeira que você aprende. Então, tanto é que, por exemplo, quando uma criança tem que fazer um tratamento psicológico, ela vai para onde? Ela vai pela brincadeira.
porque é na brincadeira que vão surgindo os conflitos, é na brincadeira que você Uhum. experimenta o que você é, o que você não é, o que você pode ser, o que você não pode ser. Então, assim, a brincadeira no geral, né, ela traz isso. Os brinquedos e os brinquedos não estruturados, eles parecem que assim afloram tudo isso, né? Porque daí você pode Uhum. experimentar tanto criar, tanto brincar, tanto se reinventar, né? Então vai estimulando muitas coisas. E eu também percebo uma coisa muito legal, que é assim, quando a criança consegue perceber, o meu filho está aí também. Oi, Quando... Beija! Um beijo pra Oi, beijo. você. Um beijão para você. Tô aqui brincando, ó, mostrando um monte de coisa. Quando a criança percebe que ela pode criar um brinquedo, por exemplo, assim, uma criança que vai construir um carrinho. Quando ela consegue fazer isso, estruturar mesmo, pensar, ela vai planejar, ela vai olhar, né, ela vai imaginar que ela vai fazer um carrinho. Então, ela vai imaginar como é um carrinho, ela vai planejar, ela vai perceber o que ela precisa para fazer um carrinho, e depois ela vai executar fazer um carrinho. Então, assim, é um processo muito rico, sabe? Uhum. Né? Então, você construir o seu brinquedo, você construir esse universo do brincar, né? É muito rico porque é isso, a criança vai desde cedo percebendo que ela é o agente construtor da vida dela, né? Que ela pode construir. Então a gente vê Nossa. que essa diferença entre crianças, por exemplo, que brincam nessa função de construir coisa, de descobrir, de desvendar, como quando ela vira um adulto, ela também tem essa pegada, sabe? De inventar, de fuçar, de saber como é. Se é uma criança que geralmente não tem, tudo foi, já são coisas assim prontas, ou tudo já é muito, Uhum. não tem, né, não é instigado isso, a Uhum. criança não tem essa iniciativa, o adulto não tem esse tipo de iniciativa, entendeu? Uhum. Então acho que tem, não sei se eu fugi da resposta aí. Não, eu acho que isso foi super clara, porque principalmente, né, nesses estágios que a criança passa para criar um brinquedo, né? Às vezes nós adultos não nos damos conta, né, que tem um processo, como você deu o exemplo, né, de pensar o que é um carrinho para a criança, como que ela pode colocar a roda, em que lugar exato. Enfim, tanto que é um processo que às vezes ele é um pouco mais demorado, né? Porque ele tem realmente assim. Será que travou? Tá Não, aí, Fabi? voltou. Tá me ouvindo? Ah, tá. Acho que Ah, tá. Então, e aí que esse processo ele é demorado, né? Porque precisa realmente exercer ali. Tem um esquema assim cerebral que acontece e que eu acho que é muito rico e que faz a gente já sabe de alguns exemplos, né, de pessoas que foram mais instigadas nesse sentido, que hoje são adultos que realmente, né, podem exercer melhor a sua própria autonomia ou desvendar as coisas com mais liberdade, com mais opções, né? sim. Um bom exemplo de um brinquedo não estruturado que muita gente conhece são blocos de montar, né? Então, por exemplo, esses bloquinhos de madeira que você vai empilhando, a criança pode inventar e reinventar. Então, assim, é isso. Ela vai aprendendo que na vida é isso. Você começa, termina, inventa, desinventa, muda o que não tá legal. Então, assim, eu acho que é uma Uhum. forma né, muito representativa da vida, né? Eu vou pegar uma água, desculpa, eu esqueci de Pode pegar água, eu tô com pegar. sede. Tá? Não, Espera só um sim, pouquinho. vai lá pegar. Não, pega lá. Benjamin mandou muitos corações. Pessoal, olha, o assunto está muito legal hoje. Quem tiver perguntas, mandem aqui pra gente, ou comentários também. Obrigado para as pessoas que mandaram beijos. Gica, duas pessoas iluminadas. Vaninha, amo te ver sorrindo. Estamos aqui na Pronto. tentativa. Tudo bem na distância correta do confinamento. A Letícia também, minha amiga. Muito legal. Mami, que acabou de entrar, tia Rosa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, Fabi, agora eu queria que você falasse um pouquinho para mim, se você acha, vou até ler essa pergunta aqui, porque eu tava meio confusa com ela, tá, gente? Então vamos lá. Você acha que a situação econômica da família ou dos responsáveis define se a criança buscará mais por brinquedos não estruturados? Bom, vamos lá. Eu acho assim que
eu acho que a estrutura da família, eu acho que a situação da família, né, financeira, vai influenciar no que a criança geralmente tem acesso, né? Então, assim, se é uma família que tem acesso a poucas coisas, a criança vai ter também, e aí, mas o que acontece é isso, ela vai achar um jeito de brincar, né? Se for dado para ela o direito de brincar, né? Porque tem crianças que não têm esse direito, tem crianças que têm que trabalhar, então, assim, mas mesmo nesse espaço mínimo que ela tiver, ela vai achar um jeito de brincar. E aí, ela vai ter que se estruturar, vai ter que inventar brincadeiras, né, com o que ela tiver. Então, acontece que, assim, às vezes a pessoa que tem menos estrutura tem que inventar mais. Por exemplo, minha mãe, a família, né, minha mãe nasceu lá no interior do Ceará e eles não tinham brinquedo. Então, ela brincava com boneca de milho, brincava com coisas assim, né? E isso era o brinquedo dela e foi a forma que ela inventou de brincar. Então, ela fazia roupinha, então essas pessoas, elas têm essa outra forma de brincar por causa dessa necessidade, digamos assim, né? Agora, assim, uma família que tenha mais dinheiro, ela vai ter acesso a muitas coisas e aí, geralmente, as crianças, então, às vezes não têm tanto acesso a brinquedos que não são estruturados. Mas eu percebo que hoje em dia, muitas famílias que têm acesso financeiro a brinquedos, elas estão começando a perceber a importância desse tipo de brinquedo. Então, é até engraçado que parece que deu uma mudada, assim, até. Tipo, você vê que quanto mais a família é rica, mais brinquedo não estruturado a criança tem, mais uma escola que proporciona esse tipo de criação a criança tem, né? Por exemplo, o meu filho, ele estudou numa escola durante 2 anos, e a classe, né, era de classe média alta, as pessoas tinham bastante dinheiro, outras não, né? Tipo, outros estavam ali tentando, né, manter a criança na escola, Uhum, porque a proposta era boa, mas assim, uhum. era muito surreal se você for pensar, né? A Escola Arte Arte, inclusive se alguém quiser procurar na internet, eles têm um documentário sobre eles que chama A Semente do Nosso Quintal, eu acho. Eu não É lembro. isso Bom, eu conheci a mesmo. escola através desse documentário, que é lindo. E assim, e é isso, lá o que valia era isso, a criança experimentar, a criança criar, a criança perceber todo esse universo que era a criação, né, a descoberta, e não já as coisas prontas. Então eu percebo muito isso, eu trabalho muito em Sesc também, e aí eu vejo isso também, né? Tipo, então você vê que hoje em dia as pessoas as pessoas que têm uma classe social um pouco maior e que estão interessadas na infância, né? Que estão interessadas nas Uhum. crianças, porque tem gente que não está interessado em nada, né? Tipo, pode ser rico, pobre, enfim, não está interessado em saber. Acho que a criança só vai crescer e pronto. Tem que dar, Sim. né, comida, bebida e mandar para a escola, e é Uhum. isso. Assim, então, isso não interfere muito na classe social, né, no caso. Mas eu acho Entendi. que é isso, que quem tem menos acesso, às vezes, acaba tendo que brincar com outras coisas. Inclusive, tem uma coisa muito legal de falar sobre brincadeira, né, que não tem a ver exatamente com brinquedos não estruturados, mas que tem a ver com brincadeira. Eu fiz um curso uma vez que era sobre brinquedos de risco, brincadeira de risco. E foi muito legal, porque assim, quando eu era pequena, eu morava num bairro, e nesse bairro tinham muitas casas em construção. Então a gente gostava de brincar na rua, né? Ficava um grupo de várias crianças brincando na rua e a gente brincava muito nessas construções. Então, assim, era perigo total. Era tipo assim, um Uhum. risco de vida brincar naquele lugar. E a gente pulava da laje, a gente se jogava, a gente corria no meio dos tijolos, caíam. Então, assim, era uma coisa surreal. Se a gente for pensar nos dias de hoje, que as crianças só brincam com a supervisão de adultos. Né? Então, assim, aí a Verdade. gente, né, esse curso foi muito interessante para olhar para isso, o quanto a gente não deixa as crianças correrem risco, né? E aí a gente também começou a comparar muito isso, as crianças de hoje, né, que vão, na verdade, de uma década, sei lá, para cá, como essas crianças também, como esses adultos não sabem correr risco, não sabem lidar com frustração, não sabem, porque assim, não passaram por essas aventuras quando eram Ou crianças. seja, ou seja, o brincar ele está completamente relacionado com, não que vai ser determinante, mas ele influencia o adulto que você vai ser, né? Com certeza, né?
E é isso, Inclusive, a pessoa geralmente não pensa nisso, né? Mas totalmente influencia. inclusive, a Gica até fala aqui, um beijão pra você, Gica. Ela fala que observação linda. Como o brincar com brinquedos não estruturados pode trazer à criança essa assimilação de ser o agente construtor da sua própria vida. Isso é maravilhoso, eu amei. Eu também amei essa É, fala da Fabi. Eu acho que tem muita força, tem muita potência e às vezes a gente não se dá conta, né? sim. Então, eu sempre Que é... proponho muita brincadeira para o Benjamin, né? Que eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 21 anos e tenho um filho de 8 anos. E quando eu fui mãe da Milena, quando eu fui mãe da Milena, não, né? Quando a Milena era criança, eu era uma outra pessoa. Eu não tinha essas, né, essas informações, acesso a essas informações e tal. Mas a minha relação com ela em relação ao brinquedo sempre foi assim, sempre foi atenta a isso, sabe? O que o brinquedo ia trazer para ela, se era uma coisa só para. Eu sempre tive um pouco de cuidado com isso, mesmo sem saber, sem ter nenhuma noção de nada. Mas com o Benjamin, que eu já tenho, né, tipo, muita mais noção disso, eu sempre proponho brincadeiras onde ele tenha que criar, onde tenha desafios para ele, né, perceber, que ele possa transformar coisas, porque eu tenho certeza absoluta que isso influencia no adulto que ele vai ser. Muito legal, genial. Tá todo mundo aqui lembrando das suas infâncias, a minha mãe de quando andava nos muros das casas. A Letícia fala aqui, as Ah, tinha crianças. parado de receber aqui. Sério? Agora que Voltou? eu vi, voltou. E a Letícia fala aqui, ó, as crianças de antigamente eram imortais. Sim. Tia Meire, um beijo, Tia Meire. Ela fala aqui, ó, quando eu era pequena eu fazia bonecas de espiga de milho, minha mãe ensinou. Nunca esqueci da boneca, lembranças de infância. Tá todo mundo recordando Total. aqui as infâncias. Por isso a gente vê essa potência, né, que as brincadeiras de antigamente, é, o quanto elas eram maravilhosas, né, pra gente, enquanto experiência, né? Na live passada, a Débora Aham. estava falando, eu fui uma criança que morei em sítio e que vivi em sítio, então eu sou super corporal, eu vou bem nas brincadeiras corporais, né? Eu vou bem na dança, ou seja, o brincar ele totalmente, né? Ele intensifica e ele ajuda, né, a gente no ser, né, no adulto. Tem mais Com comentários aqui, ó. certeza. Brinquei muito na rua, deve ser por isso que eu sou corajosa e sem medos. A, a, Pode ser. a, a Lu coloca aqui, eu também brincava em construções. O Ben fala, voltei. É, tem muita gente aqui lembrando de quando brincava na rua, na laje, nos montes de areias. Neguinho da noite, eu e a minha prima, a gente brincava, subia em todos os guarda-roupas. Eu não sei como o guarda-roupa não caía em cima da gente. Meu Juro. Deus. Na minha rua, a gente construía, a gente gostava de brincar, tinha fases, né? A gente brincava de taco, depois a gente brincava de carrinho de rolemã, depois a gente brincava de bicicleta, e a gente construía as coisas, não a bicicleta, né? Mas assim, tipo, o carrinho de rolemã a gente construía, tudo a gente construía. E era uma loucura, porque eu morava numa rua que era uma descida, assim, uma vez uma menina desceu e um menino estava de bicicleta parado e ela rolou, ela quebrou os dois braços. Então, assim, era muito Não. punk a brincadeira. Rock and roll. E hoje em dia, hoje em dia a gente não deixa a coitada da criança pular nem no sofá, Não deixa nem no né? Tipo, a sofá. diferença. Olha, a Pois Ana é. Paula, minha irmã, pergunta aqui: qual é a melhor maneira para desenvolver a criatividade? Qual a Eu melhor acho que maneira? ela falou que quer melhor Ah, maneira de desenvolver a criatividade. é verdade. Ela Não tem, tá. né? Ah, é verdade. Boa, Fabi, é isso mesmo. Com certeza. E eu queria perguntar também um pouquinho para você falar pra gente o que tem mais, né? Voltando um pouquinho àquela questão da situação. É, eu afirmo. Desculpa, mana, é isso mesmo. É. É, a criança que tem mais acesso, oportunidade aos brinquedos concretos, será que ela vai se interessar, ou dentro da sua experiência, o que você percebe para essas crianças que têm mais acesso a esses brinquedos concretos? Será que elas se interessam por criar e brincar com um brinquedo não estruturado?
Olha, eu acho assim, as crianças, geralmente elas sim, elas têm interesse. Tipo, se você colocar a criança num lugar, tipo, com um monte de coisa, tipo lá, né, que não é um brinquedo, um monte de coisa. Eu tive uma experiência bem interessante, né, que eu montei um espaço de brincar dentro de um shopping, né, que a Gabi, inclusive, também participou dessa, né, dessa vivência aí da Foi minha vida. uma baita experiência. Foi uma experiência incrível. E, e aí, então era assim, a proposta de lá era só brinquedos não estruturados e só brinquedos que não tivessem gênero, né? Que então era brinquedos que não tinha ligação nenhuma com gênero nenhum, nem gênero feminino, nem gênero masculino. Era um brinquedo, só brinquedo. E era muito louco, porque assim, as crianças entravam lá, elas piravam, elas amavam e elas ficavam e elas se divertiam e tal. Os pais, quando eles olhavam, eles falavam assim: "Ah, meu, não tem nada aí para meu filho fazer". Tipo, então, né, e ficavam na relutância de deixar a criança brincando porque achavam que não tinha nada. Porque também o E público, as, é isso, o público lá era um público. Pode e falar. as crianças ficavam assim na vitrine, sabe? É, Enlouquecidas para entrar. sim, elas estavam loucas para entrar e os pais achavam que não tinha nada, né? Porque é isso, só vi um monte de coisa lá que não era brinquedo a princípio, né? Eles deviam achar que a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo. Enfim. E aí, tipo, então eu vejo isso, que as crianças elas brincam, elas se divertem, elas criam coisas quando você deixa elas brincarem. Talvez no começo seja esquisito, porque ela nunca brincou daquele jeito, mas se você deixar aquilo, né? Se você organizar ali de um jeito, uma proposta, você deixa um monte de coisa assim, a criança naturalmente ela vai começar a brincar. E eu vejo também isso muito em SESCs, né? A gente trabalha muito em unidades de SESC com brincadeira, né? Então é isso, se você deixa lá um monte de coisas, né, de objetos, as crianças elas brincam, elas e a brincadeira ela é infinita até, né? Porque ela Uhum. não se esgota, né? Ela pode ser criada a todo momento. Então eu acho que não tem diferença, assim, a criança não vai não querer só porque ela tem acesso a outros brinquedos. Eu acho que às vezes isso está um pouco nos pais, entendeu? Porque as crianças, elas refletem totalmente a família, né? Então, assim, você quer conhecer uma família, você conhece a criança da família, você sabe ali tudo que a família é, gosta, não gosta, faz. Então, assim, então eu acho que isso tem muito mais a ver com as famílias do que com as crianças. Ai, totalmente. Inclusive, ó, o Benjamin tá dizendo te amo, mãe. Eu vi agora. Também te Que amo, lindo. beija! É, inclusive, dentro disso que você está falando, a gente teve uma experiência num SESC que a gente fez uma montagem, né? Preparou todo o ambiente, assim, mas só com elementos da natureza. Então, eram pedras, eram folhas, era toco de árvore, era tecido, eram todas essas coisas não estruturadas. E aí a mãe olhou, né, e falou assim: Nossa, eles não vão durar 2 minutos aqui. Pensou, né? Na verdade, ela pensou, depois ela contou pra gente. E aí as crianças entraram, eram dois irmãos, e eles passaram, assim, acho que umas 2 horas brincando. E eles não queriam ir embora. Eles só foram embora porque eles tinham que almoçar e ela precisava levar eles. Mas assim, e aí ela ficou, assim, admirando enquanto eles estavam brincando e eles criaram. Fizeram de um tudo, assim. Aproveitaram demais, aproveitaram demais. E no final ela quis trazer esse comentário pra gente, o que eu achei muito bacana, porque nem todos os pais, nem todas as mães, nem todos os responsáveis que vão ali naquele espaço de brincar, eles falam, né? Eles têm coragem para chegar e falar, nossa, mas é só isso? Né? As crianças vão brincar com isso? E ela teve coragem para falar e ela veio dar uma devolutiva. Nossa, eu achei que eles não iam ficar 2 minutos aqui. E aí a gente contou as nossas referências, qual que era a nossa ideia, que era justamente essa, deles, né, de despertar a imaginação deles, de despertar a criatividade, que eles pudessem brincar livres. Então, em nenhum momento a gente interferiu na brincadeira, eles foram montando e foram criando a partir do interesse deles. Então, os Uhum. brinquedos não estruturados, eles possibilitam, né, também assim esse poder de escolher, né? O que é mais interessante, o que é mais chamativo. Então, achei muito legal isso que você falou e que deu muito contraste com a fala dessa mãe, que é isso, né? Nem todos falam pra gente,
Mas a gente sabe que Uhum. para muitas pessoas ainda é algo, entre aspas, novo. É isso, depende muito do ambiente que a pessoa frequenta, das pessoas que ela conhece, né? Tipo, se você for pensar, a grande maioria das pessoas, inclusive as pessoas que não têm muita grana, elas ainda acreditam que o valor está naquele brinquedo caro, que está naquilo que a pessoa não pode ter. Então, assim, ainda existe isso, sabe? Você vê as pessoas, às vezes, até mais simples, compram brinquedos até mais caros do que quem tem mais dinheiro, porque vê naquilo como se fosse um objeto de status, né? Vê aquilo como uma Uhum, possibilidade de se sentir importante, de poder dar para o meu filho o que ele tem, o que eu não tive, né? Então, assim, uhum. isso ainda é muito, né? Se você for pensar, a maior parte das pessoas ainda olha para o brinquedo e para a brincadeira dessa forma. Mas eu venho percebendo que é isso. De um tempo, de alguns anos para cá, isso vem mudando, né? Esse olhar, essa percepção vem mudando. Inclusive na educação infantil, a partir desse ano, foi mudado a. Eu não sei se desse ano agora de 2020 ou se de 2019 já era. Mas foi mudado toda a linha estrutural da educação infantil, sabe? Pensando nesse tipo de brincadeira. Então, eu acho que aos pouquinhos isso vai sendo mudado no imaginário das pessoas mesmo. Só que isso demora um pouco, né? Então, é assim mesmo. Mas é isso, a gente está fazendo aí, tá, né, nessa caminhada Uhum. aí para que as crianças possam ter acesso essas oportunidades, né, de brincar dessa forma, né, tipo, todas as crianças, né. Sim. É, a minha mãe comenta aqui, Fabi falou tudo. Os pais têm que oferecer e despertar o interesse e a imaginação das crianças. É. O que acontece é que a maior parte das pessoas, né, dos pais, eles estão tão preocupados ali com o dia a dia que, infelizmente, a criança acaba sendo mais uma tarefa que tem que cumprir do que ter um momento ali onde você vai ter uma troca com o seu filho, né? Uhum, Então, isso, infelizmente, também é a maior parte da realidade das pessoas, né? Então, a pessoa. É isso, você querer, você propor atividade, você pensar numa atividade que você vai propor para o seu filho, isso tudo leva tempo, né? Então você tem que ter um uhum, interesse, você tem que ter um olhar, ou então se você, né, se você reserva, ou então, mas eu acho que tem a ver com o tipo de relação que o pai e a mãe têm com a criança. Se é uma uhum, relação onde, porque muitos adultos eles acham que a criança é simplesmente um ser que eu tenho que ensinar tudo para ele e vou dar o que ele precisa aqui, que é comida, escola e roupa, e ele vai crescer e ok, é isso que eu tenho que fazer, esse é meu papel como mãe ou como pai. Só que se você for olhar, tipo, a criança é um ser muito, muito, muito rico. É um ser assim primeiro, que é um ser que te espelha. Então, se você tem algum tipo de interesse em se conhecer, olha para sua criança, né? Tipo assim, olha para sua criança, percebe ali nela o que, né, o que está borbulhando nela, você vai ver que tem muito de você. Então, assim, se relacionar com uma criança é uma troca, né? Tipo assim, é uma troca de experiência. A gente ganha muito, mas muito mesmo. Se você se abre, você se transforma conforme você vai né, se relacionando com uma criança. Então, mas assim, muita gente não percebe isso, não vê isso. Tipo assim, uma vez eu peguei um táxi, estava falando com um cara, eu falei, era um Uber, né, falando algumas coisas, aí ele me olhava assim como se eu fosse um ET, assim, tipo, que para ele não tinha nada a ver, né? Tipo assim, que é isso, meu filho faz o que eu quero, tipo, sabe assim, e não uhum, é questão de fazer o que quer, é questão isso, de você perceber, de você, é como se fosse uma dança, como se fosse um jogo. Então, assim, se você tá aberto, uhum, você ganhou um presente ali, um ser humano que vem para você olhar você se perceber numa relação, você vai, né? Ele vem cheio de desafiozinhos assim, ó, para você. Tipo, então assim, meu, é uma oportunidade de crescimento incrível, né? Você se relacionar com uma criança. Então eu vejo dessa forma, mas né, tem gente que não, tem gente que acha que a criança é uma pessoa ali que está crescendo, enfim. Inclusive, eu estava sim. contando para o Benjamin, também fugindo um pouco do tema, mas assim, eu estava falando Uhum, sobre a história da criança. Isso é muito interessante, porque até eu não vou saber agora datas exatas, mas assim, sei lá, 100 anos atrás, digamos assim,
As crianças, elas, a gente assistiu um filme esse final de semana, a semana passada, que mostrou um pouco disso e eu lembrei dessa história que contei para ele. Os pais, eles não se relacionavam com as crianças até mais ou menos uns 10 anos de idade. Por quê? Porque as crianças morriam muito. Então, assim, as crianças, elas só Ah, começavam... era nossa. muito natural que as crianças morressem, era, né, nessa época. Eu falo isso assim, há muitos anos atrás, sei lá. Se você for pensar, há nem tão muitos anos atrás, a taxa de mortalidade infantil no Brasil era muito alta, né? Se a gente for Era pensar. gigante. Mas eu era gigante, mas eu falo assim, sei lá, de muitos anos atrás, sei lá, 100 anos atrás. Tem até na verdade, eu tenho um livro que fala sobre que conta sobre a história da criança, né? Ah, depois E você foi lá que pode eu vi. indicar pra gente. Eu me interesso em saber qual é. Sim, eu vou indicar. É um livro do Ilan Brema, é muito legal. E ele conta lá como que é a história da criança. Então é isso. Há muitos anos atrás, então os pais não tinham nenhuma relação com a criança até elas fazerem mais ou menos uns 10 anos, que é quando eles sabiam então que a criança ia sobreviver. Aí a partir daí que se criava algum tipo de Hum. relação com a criança. E então essa coisa de você ter relação com uma criança a partir de que ela nasce é novo. É muito louco isso, né? Mas assim, então aí a gente começou, a partir desse movimento de que as crianças pararam de morrer, é muito louco isso, mas a partir desse momento que então os adultos começaram a se interessar pelas crianças, começaram a conviver com elas, porque a partir daí elas já sabiam que elas não iam morrer, então ninguém queria se apegar a alguém que ia morrer. E aí até esse filme que a gente Nossa. viu chama Jardim Secreto. Ah, Tinha eu isso, vi tinha um menino. Você assistiu? Então, no ele Netflix. ficava lá no. Ele ficava lá num lugar, que ele meio num quarto, né? Você viu Porque todo mundo achava que isso? ele ia morrer. Então não tinham Aliás, por que vejam se esse relacionar com filme. ele. Uhum. Então esse filme me lembrou isso, dessa história da infância, né? Que tem a ver. E esse livro é muito legal, ele fala de muitas coisas interessantes. Então, assim, então essa relação com a criança ainda é nova. Essa forma de se relacionar com a criança ainda é nova, sabe? Uhum. Então muita gente ainda não está nessa, né, preparada ainda está no modo de antes, né? Porque as coisas a gente vai mudando muito rápido a forma de funcionar, mas dentro da nossa, aqui ainda no nosso inconsciente e tal, ainda está muito A gente antigo, né? As guarda, coisas né? antigas ficam muito guardadas, né? Uhum, a gente Mas é guarda isso. a gente guarda essas informações. Nossa, muito legal isso que você traz aqui para nós. E a Paula fala aqui, importante pensar nas possibilidades. O rolinho na rua pode virar uma luneta, vários rolinhos dentro de casa podem virar um castelo com fitas, os rolinhos podem virar uma cobra ou um trem. Ou seja, é uma infinidade, né, de possibilidades. Uhum, sim. Deixa eu ver. Ah, tá, foi esse que É, você leu, né? Tá, aham. muito legal. Se alguém tiver alguma É, pergunta também aí que eu souber responder, eu posso responder. verdade. Eu acho que eu queria que você falasse, porque você estava entrando num assunto assim que eu achei muito pertinente para os dias que a gente tem vivido, né? Para essa quarentena. A gente estava falando do quanto esse brincar, né? O quanto um objeto desse, por exemplo, peguei o rolinho do papel toalha. Nossa, olha o que isso pode se transformar. O que você acha que pode se transformar, né? Perguntar para a criança e deixar ela criar, e a partir daí o pai ou o responsável ou a mãe pode estabelecer ali uma relação. Mas eu queria te perguntar, assim, até na sua experiência de mãe, como fazer isso, né, nesses dias atuais? Porque a gente tem trabalhado muito muitos pais estão tendo que se reinventar, são as classes online para cuidar das crianças. Enfim, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode dar espaço na nossa casa para esses brinquedos não estruturados? O que você acha? Olha, tipo assim, assim, mais ou menos assim, como eu organizo aqui, eu geralmente tento incluir o Benjamin na minha. Eu tento incluir geralmente ele na minha rotina, nas coisas que eu vou fazer, né? Tipo, Uhum. então, assim, sei lá, se eu vou arrumar a Ops. casa, por exemplo, eu arrumo um jeito de arrumar a casa que tenha algum tipo de brincadeira para ele, sabe? Assim, arrumar a casa, tipo, sei lá. Então, tirar tudo que tem de bagunçado aqui na sala e colocar as coisas de cada pessoa no seu quarto
seria uma brincadeira que seria uma tarefa, e aí ele vai me ajudando a fazer. E isso, se você for pensar, não é um brinquedo não estruturado, mas é uma forma de incluir a criança nas atividades de casa, né? Tipo, porque geralmente a gente Uhum. também. Inclusive o Benjamin tá tocando terror aí, né? Tá escrevendo um monte de coisa nessa live. Mas vamos lá, né? Então eu tento incluir ele dessa forma, né? Nas coisas de casa. E também ainda falando um pouco desse planejamento de como lidar com as crianças nessa época, eu sempre fiz isso, mas assim, eu me organizo assim, às vezes eu deixo coisas que ele não, que eu sei que ele não vai ficar legal, eu deixo para fazer à noite depois que ele dorme, ou então eu acordo mais cedo e faço antes dele acordar. E aí, durante o dia, eu separo o momento onde eu possa ficar um pouco mais com ele. Porque, assim, é isso. Se você for pensar dentro deles, eles também estão passando por um monte de coisas, né? Eles estão ali inseguros, eles estão captando tudo que a gente sente, tudo que está rolando aqui no ar, ouvindo tudo que a gente fala. A gente acha que eles não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo tudo. Então, assim, é um momento também delicado para eles, né? Então, assim, só deixar eles de lado ou só entreter eles também não é o melhor. Então, eu vou mesclando isso, sabe? Momentos onde tem que ficar Uhum. entretido, então vai ver um filme na televisão, vai mexer um pouquinho no celular, porque eu também acho que não tem problema se isso for um pouco, sabe? Tipo, não dá para ser o dia inteiro, mas eu acho que também eu acho que também é legal ter esse acesso. E aí, tipo, nas brincadeiras do dia de ir transformando as coisas, em casa, o que eu uso mais, assim, que eu acho fácil e que eu gosto de usar com ele é o seguinte: eu pego papel e caneta e a gente brinca de uma brincadeira que é assim, eu faço um risco e ele completa aquele risco, desenhando alguma coisa. E aí depois ele Uhum. faz um risco para mim de algum jeito e eu desenho eu completo aquele risco. Então, assim, é um papel, uma caneta, não é exatamente um objeto, né? Mas é uma coisa muito fácil de fazer. E aí o restante Sim. é isso, é observando a casa. Tipo assim, por exemplo, porque o Benjamin agora ele já tá grande, então é outro tipo de brincadeira, né? Tipo, mas, por exemplo, para criança Uhum. pequena, brincar com as panelas, com as Tupperwares é muito legal. Outro dia eu vi uma foto que eu achei muito legal, que eu não tive a ideia de experimentar isso, mas eu falei pro Benjamin que eu vou fazer ele brincar. A mãe pegou todas as Tupperwares e todas as tampas das Tupperwares, que elas nunca se cruzam, né? E pediu para a criança Verdade. colocar todas as tampas. E assim, meu, a criança ficou ali o dia inteiro nessa função, porque assim, imagina para achar todas as tampas das Tupperwares que desaparecem, né? Tipo, então assim, Verdade. para ela era uma brincadeira, tipo, porque é um jogo de montar. Para a mãe foi uma alegria, porque depois ela jogou tudo fora o que estava sobrando. Mas assim, é isso, é um brinquedo não estruturado. Então, por exemplo, cadeado, as crianças gostam muito de achar a chave do cadeado. Sabe assim, coisas que a gente acha que não é brinquedo, tipo, por exemplo, palito de fósforo não, palito uma vez eu comprei uns palitos de dente e peguei rolhas de vinho e fiz umas brincadeiras. Bom, aí no Regar vocês já estão fazendo vários vídeos ensinando a fazer várias coisas, né? Então, assim, e Sim. buscar referências, né? Na internet, no Pinterest tem muita coisa. Então, acho que a gente tem você tem que gastar um pouquinho do seu tempo pesquisando para fazer coisas. Olhar para sua casa, né? Agora a gente está tendo a oportunidade de olhar Uhum. para nossa casa de verdade, né? Antes a gente não tinha, né? Muitas pessoas não tinham tempo para ficar em casa. Agora a gente está com esse Sim, tempo. Então vamos mudar o nosso olhar, né? Eu acho que é a proposta. total. E a Tipo, Fernanda, ela bucha, as fala. crianças gostam. Pode falar. Exato. E a Fernanda, ela fala aqui, ó, como quebrar esse preconceito com brinquedos não estruturados, reciclados para os responsáveis das crianças. É verdade, às vezes eu sinto também esse preconceito, né? Principalmente com brinquedo reciclado. Como quebrar, Fabi? É, Não sei também. eu acho, eu acho que às vezes as pessoas não gostam porque não é uma coisa tão bonita, né? Geralmente a gente vê umas coisas na internet meio horrorosas, né? Tipo, uns brinquedos meio esquisitões e tal. Então eu acho que talvez os pais devam ter algum tipo de preconceito e tal, mas se você faz uma coisa bonitinha, fica legal, né?
Então, acho que talvez seja isso. Uhum. Mas eu acho que é isso. Se você começa a mostrar para o adulto que a criança gosta daquilo, ela vai baixando as barreiras e vai percebendo que não é aquilo que ela imagina, sabe? Mas eu acho que não tem Uhum. muito jeito, assim, você tem que mostrar para o adulto que a criança gosta, que é legal, que ela vai brincar, porque não tem, né, não tem como você, não tem assim uma fórmula ou um Uma texto que, fórmula. tipo, se a pessoa não está muito interessada, não adianta você falar, leia os artigos tais que você vai entender. A pessoa não Uhum. vai ler. Então, eu acho que é isso. Nesses lugares, nesses espaços de brincar, a gente tem visto muito isso, né? As crianças brincando com esse tipo de brinquedo. Então, isso vai educando os pais para eles perceberem que existe outra forma de brinquedo. Eu acho que o que é muito importante para a gente que trabalha com essas coisas é educar o público. Então, geralmente, quando a gente vai fazer post, o nosso material de se relacionar com as pessoas na internet, ele é muito mostrando o que a gente faz. Mas ele é pouco educativo. E educativo de uma forma interessante também, né? Não educativo querendo passar um texto gigante. Mas, assim, educativo no sentido de mostrar, sabe, possibilidades, falar um pouquinho de teoria, às vezes de uma forma muito divertida, muito simples. Eu acho que quando a gente consegue explicar qualquer coisa como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos, ou então para minha vovozinha, um adulto vai entender e vai se sensibilizar, entendeu? Não adianta a gente querer ficar falando uma coisa muito técnica, que daí a pessoa não vai se interessar, mas eu acho que a gente tem que misturar um pouco isso no nosso conteúdo, sabe? Conteúdo de inspiração, conteúdo de educação, para a pessoa começar a Uhum. perceber, né? Eu acho que isso vai ajudando a quebrar um pouco esses, essas, sabe o que ela falou? Eu esqueci o nome da palavra agora. Aham. É, o preconceito. Fabi, a gente já está entrando nos últimos minutinhos finais e eu queria te agradecer Já? muito pela presença aqui. Tinha uma perguntinha aqui final, mas é que eu gostaria muito de deixar um tempo para que você falasse sobre o Brotando em Mim, que é um projeto teu e que eu acompanho, acho que desde que nasceu, eu tenho muito orgulho. E no sábado, para quem não sabe, ela fez uma grande festa, uma live online mostrando para a gente um pouquinho do que é o site, né, que ela lançou. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas e, né, deixasse aí uma mensagem final. Ah, que bom. Bom, qualquer coisa depois as pessoas podem procurar o Instagram, meu Instagram e fazer Uhum. as perguntas lá, e podem fazer também no Regar, e aí a Gabi compartilha comigo, né? E eu Sim. falo o que eu puder ainda. Então, a gente pode continuar esse papo depois. Bom, então o meu Instagram, ele é o @brotando em mim. O site é o www.brotandoemmim.com. Você tem que digitar ele, porque se você procurar no Google ainda não aparece. Eu não consegui terminar essa parte ainda, porque eu que fiz tudo. Uhum. Então, eu não consegui terminar essa parte. Então, você tem que digitar mesmo o site e entrar lá. Lá tem um monte de coisas, né, de trabalhos que eu ofereço, que eu levo para os lugares. E o site ficou muito, muito legal. E aí, como que surgiu, né, o Brotando em Mim? Bom, eu já trabalho há muitos anos, né, com mediação de leitura, com contação de histórias, com brincadeira, sou palhaça, né? Eu fazia parte da companhia Circo de Trapo, ainda faço trabalhos lá também, né, como convidada. E chegou um momento onde eu gostaria de explorar outras áreas, né, do meu desejo, enfim, como artista, e que talvez não, né, não tinham totalmente a ver com a companhia. Então eu resolvi, né, fazer né, o meu trabalho, a minha companhia. Na verdade, no começo, né, um trabalho meu. E aí comecei a criar primeiro oficinas, né? Então, o primeiro trabalho que eu criei foi a oficina Guardados de Infância, porque eu também acredito muito que a gente tem que criar hoje os momentos para guardar na nossa memória. Não adianta a gente querer viver uma vida horrorosa hoje e depois ter alguma memória boa. Então, a gente tem que criar dia a dia momentos para guardar na memória. E foi muito legal no sábado, né? A nossa live foi um momento assim muito gostoso para guardar, né? Que a gente guardou na memória. Foi uma festa mesmo, foi muito legal. Quem quiser ver também tem o canal no YouTube, que é o Brotando em Mim.
Aí Verdade. ficou gravado lá, tá, lá tá gravada a live, tá? Então a festa toda, no final Gente, teve música foi, ao vivo, foi muito divertida. Se eu fosse vocês, eu não foi bem perderia. divertido. Sim. E aí, deixa eu ver, eu até me perdi o que eu estava falando. Ah, então lembrei. Então eu comecei essas oficinas, e a primeira oficina foi essa, né? Guardados de infância. Era a criação de uma pasta para a gente guardar as memórias afetivas da criança, que são desenhos, colagens, rabiscos, aquelas coisas que a gente tem uma casa inteira e não sabe o que fazer com aquilo, então a gente fez uma pasta para selecionar o que a gente quer guardar e olhar depois quando a criança crescer. Esse foi o primeiro trabalho e Uhum. foi super legal. Eu fiz em diversos lugares e a partir daí fui criando vários outros. Então, oficina de diário, várias oficinas, né? E aí depois fui desenvolvendo as outras coisas, as outras vivências. Então, acho que é isso, assim, mais ou menos, né? O que é a companhia. Eu queria só, antes de terminar, mostrar esse livro aqui, ó, que esse livro é muito legal. Ele chama Lá no Meu Quintal. Ele é da Gabriela Romeu. E ele é um livro novo, Olha, inclusive, ela lançou faz pouco tempo. E ela que fez legal. uma pesquisa que ela viajou por várias regiões do país, exatamente mapeando as brincadeiras das crianças. Então, assim, esse livro é muito legal, muito legal. Então, quem puder ver, eu amo os livros dela, eu tenho acho que todos. E eu vou pegar aquele que eu falei que eu disse que tá aqui fácil. Peraí, Sim, tá? O outro, Do peraí. Ilan, do Ilan, né? Muito legal, gente. Depois eu vou colocar em formato de post lá no feed de notícias todos esses livros que ela está indicando pra gente, tá? Eu gostei muito das ideias. Aliás, eu quero conhecer esse da Gabriela Romeu, que eu ainda não conheço. Olha, é esse aqui, ó, chama A Condenação da Emília, o politicamente Ah, correto na literatura infantil. Ele fala, a uhum. abordagem dele é mais para a literatura infantil, mas ele explica essa coisa da criança mesmo, da infância. Então eu achei ele muito legal, esse livro aqui. Então vale a pena ler para quem está pesquisando mesmo, né, profissionalmente. Ele é Uhum. grande, Nossa, né? Mas eu acho que é isso. maravilhoso. Fabi, quero te Então eu agradecer fico muito muito. feliz. Fico muito feliz pelo convite, né, Gabi? Parabéns pelo trabalho, por essas criações aí que você está fazendo. Fico muito feliz. E é isso. Muito bem, obrigada pela sua participação. Convido a todos a conhecerem o Brotando em Mim, que é o Instagram dela, e o YouTube também, que tem os vídeos, porque às vezes no Instagram desaparece, então lá no YouTube é uma forma também de poder acessar a hora que quiser e quando quiser. Obrigada, Fabi. Até a Sim. próxima. Obrigadão. Um beijo para todo mundo que estava por aí. Tchau. Um beijo. Obrigada. Beijo, Beijo. gente. Semana que vem tem mais. Não deixem de acompanhar aí as lives semanais e até semana que vem. Beijo no coração de vocês. Se cuidem.